Olá, turma! Hoje a gente inicia uma nova unidade curricular, que é a unidade de DSC, que é o Desenvolvimento de Sistemas de Controle. Como hoje é a nossa primeira aula, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o que nós vamos considerar nessa unidade curricular. Então, nós vamos ver quanto tempo essa UC vai demorar, o que nós vamos ver durante esse período que nós iremos ter juntos e como que vai ser o nosso método de trabalho, nosso método de avaliação. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer a apresentação de qual que é o objetivo dessa unidade curricular. Então, o objetivo dessa unidade vai favorecer a complementação e o aprofundamento e a integração das capacidades técnicas e todas as capacidades socioemocionais que vocês trabalham, que são desenvolvidas ao longo, né, de todo esse processo formativo através do desenvolvimento do sistema de controle e automação. Então, nessa unidade curricular, nós vamos pegar todo o conhecimento que vocês tiveram, né, durante o curso para fazer a formação de um trabalho. Então, nessa unidade, a gente pensou em trabalhar junto com o PI de vocês, mas obviamente vai depender também de como a gente vai sentindo, como a turma vai seguindo, né? Então, já vou pedir para vocês a colaboração de estarem presentes em todas as aulas, porque nós vamos trabalhar de uma forma de vocês desenvolverem o projeto do PI de vocês também nessa unidade curricular. Se vocês vão ter mais tempo para fazer essa parte prática e a parte escrita, além de uma vez por semana só. Mas as notas e os trabalhos serão diferenciados, mas vamos com calma, ok? O tempo que a gente vai ter para essa unidade curricular serão 90 horas, que serão distribuídas em 30 aulas, então é um período bem grande, né, de aula que a gente vai ter aí para frente, que nós iremos terminar em novembro essa unidade curricular. Nós iremos trabalhar no total 26 capacidades, então vocês já conhecem várias capacidades que a gente vai trabalhar, mas nós vamos ver agora as 15 capacidades técnicas que nós iremos trabalhar nesse nosso período dessas 90 horas. Então, no final dessas 90 horas, todos vocês terão que ter desenvolvido essas capacidades técnicas e as capacidades socioemocionais também. A gente vai considerar aqui as capacidades técnicas, mas aí depois eu vou passar para vocês quais são as socioemocionais e também vou disponibilizar para vocês esse slide para vocês conseguirem fazer a leitura e ver o que vocês têm que desenvolver. Mas vamos lá, vamos ler item por item, eu vou explicando o que a gente vai estar trabalhando durante essas 90 horas. Vamos lá. No nosso primeiro item, a gente tem que identificar as características técnicas dos equipamentos e dispositivos dos sistemas de controle e automação, tendo em vista a elaboração do projeto. Então, por isso eu até falei para vocês, né, que a gente vai trabalhar junto com o PI. Cada grupo está trabalhando apesar de todos estarem usando, né, o Arduino, alguns usam um dispositivo diferente, uma ferramenta diferente, a parte dos atuadores são diferentes, a parte dos sensores serão diferentes. Então, para cada grupo e para a gente de forma geral, a gente vai conhecer outros equipamentos. Então, nós precisamos conhecer esses equipamentos que a gente vai utilizar no processo. E isso vale para a vida de vocês na vida quando vocês estiverem trabalhando, né, no setor de automação. Vocês devem conhecer os equipamentos e todos os dispositivos que vocês têm instalado naquela planta de controle que vocês fazem a parte da manutenção, vocês fazem a parte do acionamento. Então é necessário que vocês conheçam esses equipamentos e esses dispositivos. Um segundo item é identificar as interligações dos elementos do projeto, tendo em vista a elaboração da documentação técnica. Assim como a gente falava muito em manutenção sobre ter o relatório, né, ter uma parte de documentação da parte técnica, aqui a gente vai falar não na parte de manutenção, mas na parte do nosso projeto mesmo. Então, quando a gente começa um projeto, e assim como vocês estão fazendo no PI, é necessário ter toda a documentação. Ou seja, como que vai ser o projeto, quais serão os equipamentos que serão utilizados, como vai ser a parte de ligação, a parte elétrica, a parte eletrônica. Então, nós iremos elaborar toda essa parte de documentação técnica, levando em conta o projeto de cada um. E depois vocês vão apresentar também para os colegas de vocês. Nosso terceiro objetivo, nossa terceira capacidade técnica que a gente vai trabalhar é identificar nas plantas esquemas e diagramas, os requisitos do cliente, tendo em vista o levantamento de dados do processo. Então, assim como a gente até fez
Acho que eu falo muito assim como. Mas assim como nós fizemos nas últimas aulas de técnicas de controle, que a gente viu a parte, né, do diagrama de comando, e a gente reconheceu ali quem que era a contatora, quem que é o fusível, da mesma forma a gente tem que ter isso já na nossa mente para vários tipos de diagrama. Então, a parte do diagrama elétrico, a gente fazer uma leitura correta, um diagrama pneumático, a gente fazer essa leitura. Então, nós iremos usar vários tipos de diagramas para fazer essa leitura. E vocês irão desenvolver diagramas conforme os projetos de vocês. Então, já estou adiantando como que a gente vai trabalhar nessa unidade curricular. Então, aproveitem bem esse tempo. Obviamente que a gente vai agregar outros conhecimentos, a gente não vai falar só sobre o PI de vocês, a gente vai agregar outros conhecimentos, mas vai ser etapas que a gente vai estar passando para até facilitar para quando vocês chegarem no dia do PI, a gente está trabalhando junto e vocês terem um tempo de desenvolverem bem todas essas atividades. A nossa quarta capacidade técnica vai ser identificar, para fim de levantamento de dados, os dispositivos e equipamentos existentes no processo. Então, caso a gente já tenha um processo existente, que vai ser um trabalho que a gente vai fazer, a gente vai levantar todos esses dados, né? Então, por exemplo, você chegou numa empresa nova agora, você ainda não conhece como é o funcionamento, você tem um tempo ali para você se adaptar. Por exemplo, alguém pede para você fazer até uma manutenção, voltando à parte da manutenção. Você tem que primeiro levantar os dados do que você tem naquela sua planta. Então, falando de um projeto que já está executado, você primeiro faz uma análise, esse levantamento de dados, tendo até a documentação técnica ou não, né, batendo as duas informações. Então, nós iremos ver essa parte também. No número 5, a gente vai interpretar as características e informações técnicas relativas aos equipamentos e dispositivos contidos nos manuais do fabricante, tendo em vista a elaboração do projeto. Então, por exemplo, se alguém vai usar algum motor de alguma empresa, e aí a gente tem essa parte do fabricante. Quais informações esse fabricante ele fornece para a gente? Ele fornece o tipo de motor, ele fornece qual que é a corrente que vai alimentar, qual que é a parte da tensão, qual que é como que tem que ser feita a parte da ligação desse motor. Então, tudo isso a gente vai fazer a consulta desse manual do fabricante. E quando a gente for informar, né, na nossa documentação técnica, a gente pode estar anexando essa parte do manual do nosso fabricante, ligando agora com a parte do nosso PI. Mas a gente tem que saber interpretar essas informações. Assim como a gente viu em manutenção de equipamentos, né, que quando a gente fez a identificação da nossa válvula que a gente tinha naquela planta, né, que foi a nossa charuparia, a gente tem que saber fazer essa identificação para a gente conhecer as características e saber se bate com o que a gente precisa. Nosso número 6, a gente vai interpretar as características técnicas dos elementos do processo contidos nas plantas, esquemas e diagramas, tendo em vista o levantamento de dados, né? Então, semelhante ao que a gente faz no número 5, só que o número 5 é ligado à parte do fabricante. No número 6, a gente já vai ver essa parte, né, do elemento que a gente tem no nosso processo e conhecer as características técnicas de cada elemento. Até a gente vai falar aqui daqui a pouquinho que a gente, quanto técnico, quanto engenheiro, né, quanto a pessoa responsável pelo processo, obviamente a gente não vai conseguir ter um conhecimento profundo sobre cada tipo de equipamento, mas a gente precisa pelo menos conhecer a parte básica de como que funciona esse procedimento, como que funciona aquele elemento, tanto para a gente conseguir orientar e saber onde a gente vai buscar informações, às vezes uma manutenção, às vezes um equipamento que seja similar, que seja melhor. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de saber interpretar e saber como que funciona, pelo menos basicamente, os elementos. No nosso número 7, a gente vai interpretar as normas de desenho nos esquemas e diagramas de acordo com os requisitos de funcionamento do processo, tendo em vista a elaboração de documentação técnica. Então, na parte de interpretação, quando a gente recebe um desenho técnico, a gente tem que saber, né, interpretar quais são as medidas, onde a gente vai fazer essa leitura dessa medida. Então, vai ser uma das nossas aulas, nós iremos analisar alguns desenhos técnicos para fazer esse reconhecimento mesmo, essa interpretação. E depois eu vou solicitar para vocês da gente fazer um desenho técnico para o nosso projeto. Então, o nosso projeto ele vai ser bem completo.
Por isso, peço de novo que, por favor, vocês se envolvam, para que no final a gente tenha um projeto bem completo, como se a gente fosse realmente dentro de uma indústria, entregar para uma empresa, fazer um projeto bem completo. Nosso número 8, a gente vai interpretar as normas relativas à elaboração da documentação técnica. Então, nós temos normas de como apresenta desenho, normas de como que a gente faz, o que precisa, né, para uma documentação técnica. Então, a gente tem que seguir essas normas, né? Desde o cabeçalho até como que eu apresento essas informações, se tem alguma norma, algum regulamento de algum equipamento específico, a gente também tem que apresentar. Então, a gente vai ver quais são essas normas para a gente elaborar essa documentação técnica. Nosso número 9, a gente vai interpretar o projeto de sistema de controle e automação, tendo em vista a elaboração dos manuais de instalação, operação e manutenção. Então, aqui vai ser uma parte, a gente, além de fazer a interpretação, né, que é algo que até está no dia a dia de vocês, né? Então, a gente pega um equipamento, a gente tem um manual, a gente vai fazer essa leitura. A gente vai fazer a elaboração de manuais de utilização de instalação. Então, olhando, né, para a parte do PI de vocês, vocês vão pegar e fazer um manual. Não precisa ser algo complexo, mas eu já estou adiantando aqui várias atividades que eu vou passar para vocês. Mas é uma coisa que vai agregar no PI de vocês, até se vocês quiserem apresentar futuramente para alguém, para alguma empresa, né, como a ideia de vocês já terem um manual de instalação, um manual de operação e um manual de manutenção, agrega muito nesse sistema. Então, a gente vai ver, né, como que a gente consegue fazer esse manual de forma básica e vou propor para vocês entregarem um manual desse trabalho de vocês. Então, ó, a gente vai ter muito trabalho, então não falta porque é muito trabalho. Nosso número 10, a gente vai interpretar para fim de cruzamento de informação, os requisitos do cliente, os dados contidos nas plantas, esquemas, diagrama, tendo em vista a elaboração do projeto. Nosso número 11, interpretar para fim de definição do escopo, os requisitos do cliente, tendo em vista a elaboração do projeto. Então, nesses dois números, né, no 10 e no 11 dos nossos objetivos, você ver o que o seu cliente precisa. Então, o seu chefe chegou lá, ou um outro cliente mesmo, chegou lá e falou que precisa instalar um motor, e você tem que saber, então, o que a gente estava considerando, né, nas aulas anteriores, você tem que saber quais são as informações que você precisa coletar. Então, uma forma de você conversar com o cliente, saber o que você precisa coletar de informação e saber o que você precisa apresentar no seu projeto. Nosso número 12, organizar em documentação específica conclusões relativas aos cruzamentos das informações, tendo em vista a elaboração do projeto. Então, você realmente fazer uma conclusão, você conversou com o seu cliente, deixa anotado todas essas informações. No caso de vocês, né, vocês têm uma demanda. Cada um de vocês tem uma demanda diferente do PI de vocês. É um requisito do cliente. Vocês têm que deixar isso anotado para dizer qual que é o objetivo que vocês querem chegar. E ter um cruzamento de informações que é vocês já terem levantado todos esses dados, né, do que vocês vão utilizar e realmente deixar isso tudo documentado. Nosso número 13, organizar em documentação específica as informações coletadas para a elaboração do projeto. 14. Organizar em documento específico as informações relativas à análise das plantas, esquemas e diagramas. E número 15. Selecionar no projeto as informações pertinentes, tendo em vista a elaboração dos manuais de instalação, operação e manutenção. Então, sempre nessa nossa unidade curricular, a gente vai estar falando muito sobre a questão de organização, a questão de prazos, a questão de como que a gente consegue desenvolver um projeto. Então, desde a parte da gente sentar e pensar, falar qual que é o nosso projeto, analisar qual que é a nossa demanda, e a gente começa a analisar como que a gente pode fazer esse projeto, e depois a gente faz o planejamento do nosso cronograma. Então, por isso que a gente fala que ele vai ser bem ligado com o nosso PI. Até para a gente não passar um outro projeto para vocês, que a gente sabe como o tempo ele é escasso, né? A gente tem pouco tempo, então a gente vai fazer um jeito de estar trabalhando juntos, mas eu já adianto para vocês que vou cobrar muito prazos e metas, como se a gente estivesse em uma empresa mesmo. Nosso conteúdo programático, então, vai ser a introdução, que é a aula de hoje, a especificação dos requisitos de projeto, análise da viabilidade do projeto, planejamento do nosso projeto,
elaboração da documentação técnica e apresentação desse nosso projeto. Então, a nossa parte de requisito, análise e planejamento, a gente vai estar também vendo alguns tipos de softwares que a gente pode utilizar no nosso projeto. Então, por exemplo, já adiantando, vocês vão ter que entregar uma parte do projeto de vocês que vocês têm que apresentar um desenho técnico. Então, qual software é possível a gente utilizar para apresentar um desenho técnico? Aí vocês têm que me entregar um diagrama elétrico, no caso, quem vai usar Arduino, a parte do esquema elétrico do Arduino. Então, qual software é possível a gente usar que tem essa simulação? Então, todo um projeto, né, que a gente vai, um projeto de engenharia, a gente tem várias etapas para a gente seguir até a gente apresentar mesmo esse nosso produto final. Então, no caso de vocês todos, né, a gente vai fazer uma apresentação do produto final. Então, essa unidade curricular vem para trabalhar junto, pensando no trabalho específico de cada um de vocês. Então, a gente vai, se vocês já têm a ideia do projeto, então agora essa parte do projeto, a gente vai trabalhar vários softwares para vocês conseguirem colocar de forma documentada e depois a gente vai fazendo a parte prática e já elaborando uma documentação técnica que vocês já podem apresentar também no PI de vocês. E por isso a gente vai agregar essas duas unidades curriculares. Nós vamos trabalhar nessa unidade curricular com o Classroom, então aí está o código de acesso e o link do convite. Então, só acessar pelo e-mail do Google do Senai, ok? Não o Google do Senai, mas o e-mail do Senai que está disponibilizado no Google para vocês. Então, aí vocês entrem, que vai estar disponível para vocês todas as atividades, todo o PDF, tudo que eu apresentar aqui para vocês vai estar disponível nessa página. Como que vai ser a parte da avaliação? Vai estar muito ligado com a parte da unidade curricular de vocês do PI. Mas eu vou estar pedindo algumas atividades a mais que depois, se vocês acharem interessante, vocês também podem apresentar juntos. Então, por exemplo, nós já teremos na nossa aula hoje uma atividade, que vai ser a atividade número 1, depois a número 2, que vai ser uma de desenho. Então, nós vamos somando as atividades para depois dividir pela quantidade de atividades que a gente vai ter, e se der igual ou maior que 6.1, está aprovado. Se deu menos, a gente vai fazer alguma recuperação, mas não quero fazer recuperação com ninguém, por favor. E se não fez, aí pode reprovar. Ninguém vai reprovar, né, gente? É a última unidade curricular de vocês. Vamos lá. Está disponível na biblioteca virtual o livro de vocês de desenvolvimento de sistemas de controle. Eu vou ver se tem no Senai para deixar lá para vocês separadinho. Mas aí qualquer coisa eu vou avisar no grupo, tá? Mas eu vou ver se tem disponível e eu aviso vocês. No caso do nosso horário de aula, a gente vai fazer... Eu vou conversar com vocês ainda na aula de hoje. Então, na aula do dia 20, vou conversar com vocês sobre a possibilidade de a gente começar, às vezes, um pouco mais cedo. Por quê? Porque eu quero ir trabalhando com vocês de forma da gente abrir essa videochamada e ir conversando e vocês irem desenvolvendo esses projetos. Então, realmente, da gente sentar e desenvolver juntos toda essa etapa do projeto de vocês e a gente conseguir usar melhor o nosso tempo, ok? Então, dessa forma, eu encerro esse primeiro vídeo que foi da apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem. Assistam mesmo todas as aulas, não vão faltar as aulas, porque vai ser muito importante. A proposta dessa... Eu pensei, né, de fazer essa unidade curricular junto com o PEI, ela não era realmente para ser uma unidade curricular junta, mas a ideia de fazer, não passar um trabalho a mais para vocês, mas realmente fazer com o PEI junto, a gente desenvolvendo outras ferramentas, para ficar mais fácil, porque a gente sabe que todo mundo, né, tem a vida particular, tem o trabalho, tem família, então se a gente conseguir agregar e usar bem esse tempo, vai ficar mais fácil até para o PEI de vocês. Então, não falte, vamos realmente se comprometer, turma, é a última unidade curricular, né, que eu vou estar ministrando para vocês, então eu espero muito que vocês se comprometam e que a gente conclua aí o curso da melhor forma possível e com novos conhecimentos. Então, vamos fazer como se a gente estivesse mesmo no nosso trabalho, como forma de bem comprometida, que a gente vai apresentar um excelente trabalho no final, tá? E vamos lá, que vai dar certo, e já tá dando certo, e é isso, beleza? E como o vídeo vai pro YouTube, eu quero todo mundo comentando que não vai faltar aula, hein?
Quero likes e quero todo mundo tendo assistido o vídeo até o final, hein? Comentar assim, ó, vi o vídeo até o final, fazer igual os youtubers agora, ficar cobrando vocês. Mas é isso, turma. Aí agora, terminando esse vídeo, vamos pro próximo, que é de conteúdo já e já tem tarefa.